Boa tarde, senhoras e senhores, nossas irmãs e irmãos, tanto os presentes como os que estão através da internet. Então nós vamos dar continuidade à apresentação do capítulo 14, Análise Oculta do Gênesis, uma alma vivente. E também nós vamos descrever os termos Rosacruzes, nossos irmãos mais jovens, o alento da vida e o corpo denso na época polar, hiperbólica, lemúrica e atlântica, sendo que os três primeiros nós vamos só fazer um resumo, porque nós já passamos na semana passada. Então, de termos mesmo, nós só vamos apresentar o corpo denso na lemúrica e na atlântica, que é o... Hoje é dia. Isso. Hoje é dia 24 de agosto e nós estamos na 236ª reunião dominical de estudos sobre filosofia. Para nós darmos continuidade e melhorar, aumentarmos bem a vibração dos nossos ambientes, pedimos que seja feita a oração Rosa Cruz. Do estudante. Do estudante. Desculpa. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faz com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Com a primeira parte, nós vamos lermos o texto do livro extremamente aplicado aos termos que nós vamos ler depois. Uma alma vivente, de sorte que as duas descrições bíblicas sobre a criação se harmonizam perfeitamente. Uma se refere à forma, construída através da experiência mineral, vegetal e animal até, por último, chegar ao ser humano. A outra diz que a vida, agora animando as formas humanas, se manifestou antes da vida que anima as formas dos demais reinos. Uma só das duas descrições sobre a criação não teria sido suficiente. Há, no segundo capítulo, particularidades muito importantes, ocultas à narrativa da criação do ser humano. Então, Jeová formou o ser humano do barro da terra e soprou suas narinas o alento, Nefesh. E o ser humano se converteu em uma criatura que respirava, Nefesh Shaim. Em outros pontos da versão do Rei Jaime, a palavra Nefesh se traduz por vida. Nesse exemplo particular, se traduziu como alma vivente, para sugerir a ideia de que há uma distinção a fazer entre a vida que anima a forma humana e a que anima as criações inferiores. Não há autoridade alguma que sustente essa diferença da tradução, puramente arbitrária. O alento de vida, Nefesh, é o mesmo no ser humano e no animal. Isto se pode demonstrar mesmo a aqueles que se baseiam firmemente na autoridade da Bíblia. Com efeito, na versão do Rei Jaime, ainda se diz claramente, assim como morre um, morre o outro, todos têm um alento, Nefesh. Assim, o ser humano não tem superioridade alguma sobre o animal. Todos vão para o mesmo lugar. Os animais apenas são nossos irmãos mais jovens. Não estão atualmente tão sublimados. Mas em devido tempo alcançarão um estado tão elevado como o nosso. E nós teremos seguido muito mais além. Argumenta-se que o homem recebeu sua alma na forma descrita no versículo 7º do segundo capítulo do Gênesis e que não poderia tê-la recebido de outra maneira. Vem, a propósito, perguntar onde e quando recebeu a mulher a sua. O significado do capítulo e da insuflação do alento de vida por Jeová, além de oferecer a imensa vantagem de ser lógico, é muito claro e simples quando se emprega uma chave oculta.
regente da lua, Jeová, seus anjos e arcanjos foram os principais nessa obra, o que define o tempo em que se efetuou essa criação, entre o princípio e a metade da época lemúrica, e provavelmente depois que a lua foi arranjada da terra, porque Jeová não tinha a seu cargo a geração dos corpos antes da lua ser expulsa. As formas eram mais etéreas, não havia corpos densos e concretos. Só é possível fazer tais corpos mediante as forças lunares, endurecedoras e cristalizantes. Deve-se ter realizado na primeira metade da época lemúrica, repetimos, porque a posterior separação dos sexos teve lugar em meados dessa época. Nesse tempo, o ser humano nascente não tinha começado a respirar por pulmões. Tinha um aparelho semelhante a brânquias, o que presentemente ainda se encontra no embrião humano, quando passa pelos estados antinatais correspondentes a essa época. Não tinha sangue vermelho e quente, porque nesse estado não havia espírito individual e toda a sua forma era branda e flexível. Mesmo o esqueleto era mole como as cartilagens. Quando foi necessário separar a humanidade em sexos, o esqueleto se tornou firme e sólido. A obra de Jeová foi construir ossos duros e densos dentro da substância branda dos corpos já existentes. Antes desse tempo, isto é, durante as épocas polar e hiperbórea, nem o ser humano nem o animal tinham ossos. Agora nós vamos para a segunda parte, onde nós vamos fazer o resumo dos termos Rosa Cruzes, principalmente os nossos irmãos mais jovens, o alento da vida e o corpo denso na época polar e hiperbórea. Quem são os nossos irmãos mais jovens, né? Como foi apresentado no texto bíblico. Como assim, uma resposta bem sucinta, bem sintética, os animais apenas são nossos irmãos mais jovens. Eles fazem parte da onda de vida dos animais. Os animais serão humanos no período de Júpiter. Eles iniciaram sua evolução aqui no período solar. Eles possuem o corpo denso, o corpo vital e somente os materiais das 3 regiões inferiores do corpo de desejos. Eles têm uma consciência pictórica interna de sonho com sonhos. Os animais não têm vontade própria, são guiados pelo espírito grupo. Esse foi o resumo da apresentação que nós fizemos no dia 17. Agora nós vamos para um resumo da apresentação O Alento da Vida. O que é alento da vida segundo a Fraternidade Rosa Cruz? Resposta. Então começa assim, com um trecho da Bíblia, que é o Gênesis 2, versículo 7. Então, Jeová formou o ser humano do barro, da terra, e soprou suas narinas o alento, o nefesh. E o ser humano se converteu em uma criatura que respirava, nefesh shaim. Esse alma entre chaves, ele está colocado na lateral do escrito da Bíblia, do rei Gênesis. Bom, o Sr. Marcos Harda, ele é curto e grosso, então ele fala assim, essa tradução não está correta. Então, ele vai lá pegar as palavras originais que foram traduzidas ao interesse de quem foi o tradutor. Ele fala assim, nefesh significa sopro e não alma. A palavra hebraica para alma é neshama. Eu acho que a pronúncia é essa. Alma não é sinônimo de espírito, que é chamado de ruach. O regente da lua, Jeová, seus anjos e arcanjos foram os principais no trabalho da insuflação do alento de vida no ser humano.
O tempo em que se efetuou essa criação, o Sr. Max Snyder ele vai lá e ele coloca, para a gente conseguir fazer um exercício lógico. Foi entre o princípio e a metade da época lemúrica. E provavelmente depois que a lua foi arrojada da terra, porque o Jeová não tinha a seu cargo a geração dos corpos, antes da lua ter sido arrojada da terra ou então expulsa. E posteriormente a separação dos sexos. Ele encontrou nesses eventos onde localizar essa efetuada essa criação do ser humano quando ele recebeu o alento da vida. O alento da vida, em hebraico nefesh, é o mesmo no ser humano e no animal. Esse é o resumo daquela apresentação. Bom, agora nós vamos passar para a segunda parte da segunda parte, que é o resumo dos termos, o corpo denso nas épocas polar e hiperbólica. Primeiro, o resumo da época hiperbólica. Como era composto o nosso corpo denso na época polar? A época polar foi a primeira das 7 épocas que passamos e a primeira mais sutil na 4ª revolução do globo D do período terrestre. Então, está bem localizado, né? Temos a 4ª revolução do globo D do período terrestre. Em Gênesis 1, versículo 9, temos a descrição do período terrestre nesta 4ª revolução, em que começou o verdadeiro trabalho no período terrestre. Anteriormente, nós estamos antes da 4ª revolução do período terrestre, não tinha sido dado início efetivamente no trabalho no período terrestre, porque até então nós estamos vivenciando a revisão da recapitulação do que nós tínhamos já passado, vivenciado nos períodos Saturno, solar, lunar e uma partezinha ali, todo esse primeiro trecho do 4º período, revolução, a 4ª revolução, desculpa, nós usamos para fazer essa recapitulação. O Adão, a palavra Adão, simboliza o ser humano da época polar, e ele foi feito da terra. Porque, o que é terra nessa época aí? É o mineral daquela época. O corpo denso na época polar. Bom, a gente localizou bem onde estávamos na nossa evolução. Agora nós vamos ver como que era o corpo nesse período, que é o corpo denso na época polar. O primeiro corpo denso do ser humano era um objeto enorme, gelatinoso e pesado, conforme a gente viu no texto. Tinha a consciência semelhante à do estado de transe profundo, o sono profundo sem sonhos. Nesta época, possuíamos apenas o corpo denso ativo, tal como atualmente os minerais, daí termos sido semelhantes aos minerais. Não o mineral de hoje em dia, o mineral daquela época. Então, a gente tenta fazer uma analogia com o que nós temos de mineral hoje em dia, com as características, e fazemos uma adaptação para como que era o ser humano daquela época, na época polar. A propagação na época polar, as imensas e saciformes criaturas se dividiam pela metade, em forma muito semelhante à divisão das células por cisparidade. Porém, as porções separadas não cresciam. Cada metade permanecia no tamanho original. Por consequência, com o passar do tempo, conforme ia ocorrendo essas cisparidades, entre aspas, né, havia uma extinção daquele espírito original, aquele corpo original, porque ele ia reduzindo, chega uma hora que não tinha mais nada ali que possibilitasse um espírito viver naquela, porque não existia mais o corpo. Agora, o resumo da apresentação da época hiperbórea. Como era composto o nosso corpo denso na época hiperbórea?
A época hiperbórea foi a segunda das 7 épocas que passamos e a segunda época mais sutil. É descrita no Gênesis 1, do versículo 11 ao 19, como o trabalho efetuado no 4º dia, onde descreve que o Elohim criou o reino vegetal, o sol, a lua e as estrelas. O ser humano da época hiperbórea é mencionado na Bíblia como Caim. É descrito como agricultor e alimentava-se de plantas. A terra ainda fazia parte do sol e se encontrava num estado ígneo ou então em fusão. A atmosfera era parecida com a do período solar. Dado a nossa densidade dentro do Sol, que ia aumentando em cristalização, fomos nos deslocando a partir do que seriam os polos do Sol até ficarmos entre os polos e o Equador. O corpo denso na época hiperbórea. O corpo denso era como uma enorme bolsa de gás flutuando fora da terra ígnea. O corpo vital foi adicionado e o homem tornou-se semelhante a uma planta. Possuía os mesmos veículos que nossas plantas têm hoje. Um corpo denso e um corpo vital. Tinha uma consciência, ou melhor, uma inconsciência semelhante à que temos no sono sem sonhos. A reprodução durante a época hiperbórea era através da emissão de esporos semelhantes às plantas. Cresciam e eram utilizados por outros seres humanos nascentes. Naquela época, o homem era bissexual ou hermafrodita. Essa questão da reprodução na época hiperbórea era através da emissão de esporos semelhantes às plantas, e existem algumas plantas aqui no Brasil que é um tipo de um cacto que ele solta esses esporos e eles caem no chão assim, e conforme ele cai, se ele cair de uma posição adequada e o solo estiver legal, ali nasce uma outra planta que fica igual e do mesmo tamanho, é bem grandona. Eu vi essa planta, eu achei interessante porque casava direitinho com o assunto lido aqui. Bom, agora nós vamos passar realmente para a segunda parte, que é a apresentação do termo Rosa Cruz, de 2 termos Rosa Cruz. O corpo denso na época Lemúria e na Atlântida. Inicialmente, então, o termo Rosa Cruz referente ao corpo denso na época Lemúria. Como era composto o nosso corpo na época lemúrica? As respostas elas vão estar divididas dessa forma. Primeiro, o que era a época lemúrica? O que foi, a época lemúrica? A época lemúrica foi a terceira das 7 épocas que passamos aqui na 4ª revolução do globo D do período terrestre, e a terceira época mais sutil. É mencionada na Bíblia como o 5º dia da criação, no Gênesis 1, dos versículos 20 e 21. Quando o Elohim disse que as águas se povoem com coisas que respiram vida e aves. E aí tem a sequência do versículo. O Elohim formou os grandes anfíbios e todas as coisas viventes de acordo com suas espécies, e todas as aves com asas. As condições existentes neste período eram água em forma de neblina ardente e as primeiras tentativas de vida com movimento e respiração. O Abel foi o estereótipo do ser humano na época lemúrica. No significado da frase bíblica, Abel era um pastor, temos, na terceira época, o alimento era obtido de animais viventes para suplementar o antigo alimento vegetal. Quer dizer, houve uma adaptação
não só naquele nosso ser humano, mas também nas condições do mundo onde esse ser humano vivia. E o leite foi o meio utilizado para desenvolver o corpo de desejos, o que tornou a humanidade daquele tempo análoga ao animal. Em parte alguma se diz que ele matava animais para se alimentar. Embora a gente possa ter até essa conclusão, mas não existe em nenhum local, como diz o Sr. Maxime, na Bíblia que fale que ele se alimentava de animais. O termo Rosa Cruz, de como era composto o nosso corpo denso na época Atlante. A época Atlante. A época Atlante foi a quarta de 7 épocas que passamos aqui na quarta revolução do globo D do período terrestre. E a quarta época mais sutil. É mencionado na Bíblia, em Gênesis 1, versículo 24, do 24 ao 27, como o 6º dia de criação. As condições existentes nesse período, a atmosfera sempre estava sobrecarregada de uma neblina espessa e pesada. A água não era tão densa como essa água que nós conhecemos hoje em dia. Por quê? Porque ela continha maior proporção de dissolvida dentro dela. A atmosfera da Atlântida, a nebulosa, era nebulosa e pesada, tinha muita água em suspensão. Vocês veem que interessante? A água tinha bastante ar e a atmosfera, entre aspas, o ar, tinha bastante umidade, bastante água suspensa nela. Através dessa atmosfera, nunca brilhava o sol com claridade, em todas as direções. Aparecia como que rodeado por uma áurea de luz vaga, como acontece com as luzes das ruas em tempo de neblina. O Atlante só podia ver a uma distância de poucos metros, em qualquer direção, e os contornos de todos os objetos próximos pareciam indefinidos e incertos. O ser humano se guiava mais pela percepção interna do que pela visão externa. Isso mesmo durante a época Atlante vai modificar. Agora, a gente sabendo, estamos situados o que era e quando foi a época Atlante, então nós vamos passar a estudarmos o corpo denso dos Atlantes que vivia nesse período, nessa época, aliás, e com essas condições. O corpo denso dos Atlantes. Ele tinha cabeça, mas quase nada de testa. A cabeça era inclinada para trás, seu cabelo era reto, negro, de secção redonda, e eram gigantes e tinham braços e pernas muito maiores do que os nossos. Na época Atlante, não somente a Terra, mas também os seres humanos eram muito diferentes dos atuais. Comparados com a atual humanidade, eles eram gigantes em proporção aos corpos, tinham braços e pernas muito semelhantes do que os nossos, muito maiores do que os nossos. Os olhos eram pequenos e pestanejantes, meio fechados. O seu cabelo era, isso aqui é interessante, seu cabelo era reto, negro, de secção redonda. As orelhas dos Atlantes eram muito mais para cima e para trás da cabeça do que as orelhas dos seres da época ária, ou podemos dizer com as nossas. Em vez de caminhar, avançavam em pequenos saltos semelhantes aos cangurus que nós temos hoje em dia. Os veículos superiores dos Atlantes primitivos não estavam em relação ao corpo denso em posição concêntrica aos nossos. A cabeça do corpo vital estava fora, mais acima do que a do corpo físico. Consequentemente, o espírito não era um espírito interno, porque estava parcialmente fora. Então, em virtude disso, não podia exercer um controle de seus veículos e dominá-los tão facilmente como se estivesse inteiramente dentro. Há um ponto colocado na raiz do nariz
entre os arcos supraciliares a 1,5 centímetro debaixo da pele, que tem um correspondente ponto no corpo vital. Os dois pontos, um no corpo denso e outro na contraparte do corpo vital, estavam muito separados no ser humano dos primitivos tempos da Atlântida. A separação desses dois pontos dava à percepção do Atlante poder muito mais agudo nos mundos internos do que no mundo físico, ainda obscurecido por uma atmosfera de neblina densa e pesada. Então, nessa situação de atmosfera da neblina, que não dava para ver mais do que alguns metros em todas as direções, ele estava muito mais voltado para a parte interna dele, a percepção interna, do que a percepção externa. Porque se ele tivesse um olho perfeito, como são nossos hoje em dia, ele também não ia ver mais nada. É só aquele cantinho. Se tivesse alguém a 10 metros, não vi. Estava lá, mas não vi. Uma coisa interessante que é fundamental. Durante a época como a Lemúria e as épocas como a Lemúria e a Atlântida, o homem era involuntariamente clarividente. O nosso cérebro e a nossa laringe foram construídos durante a última parte da época lemúrica e os primeiros 2/3 da época atlântica, até que nos convertemos em um ser pensante que raciocinava, completamente consciente do mundo físico, e também usava a laringe para expressar seus pensamentos. Como o ser humano constituído dessa forma, e estando a Atlântida, sendo a Atlântida da forma que nós descrevemos, como ele passou pela época atlântica? Nos primeiros tempos, o Atlante não percebia claramente as linhas de um objeto ou pessoa, mas via sua alma de uma vez vendo seus atributos fossem ou não benéficos para ele. E, tendo isso, então, quando ele chegou perto de um animal, ele já via a intenção daquele animal, ele já sabia se aquele animal iria atacar ele ou não, então ele já saía de perto. Ou então, qual era a intenção do ser humano, né? Até hoje em dia nós temos mais ou menos essa percepção. Você já percebe o que é que está por trás daquele ser. Nessa época, ele se tornou conhecedor pela percepção espiritual como devia ser os demais e como podia escapar aos perigos. Quer dizer, é o que ele tinha de disponível na mão. Ele não tinha tanta informação, que também era muito pouco, que se fosse a informação de ver, ele via muito pouco. Então ele tinha que perceber qual era a intenção daquele animal ou daquele ser. Quando os mundos espirituais gradualmente se desvaneceram de sua consciência, grande foi sua tristeza e o seu embaraço pela perda da visão dos mundos espirituais. Você imagina nós estando lá, e se nós tivéssemos algum apego, ou então um pouco interesse de termos uma vida mais voltada a vermos o ambiente que estávamos vivendo, conviver com os seres que estavam vivendo, assim, baseados no que nós tínhamos de visão. Nós provavelmente deveríamos ter sofrido bastante com essa transição, mas não tinha mais volta. Nós tínhamos que nos adaptar. Essa palavra é mágica. Nos adaptarmos às condições para podermos passar pela época atlântica. Você vê que o nosso corpo ele foi se modificando, ou então o nosso arquétipo foi modificado para que nós tivéssemos essas modificações necessárias para nos adaptarmos a esse ambiente. Durante a Atlântida, nós vivemos em 7 raças. Os Romuanos foram a primeira raça dos Atlantes,
A segunda raça atlante foi os Tlavatskis. Os toltecas formavam a terceira raça atlante. Os turânios originais foram a quarta raça atlante. Os semitas originais foram a quinta e mais importante das 7 raças atlânticas. Os acádios foram a sexta das raças atlânticas. Os mongóis, a 7ª das raças atlânticas. O ser humano passou pelas 7 raças, onde a 5ª raça foi a que mais evoluiu. O ser humano obteve a consciência nesse período de vigília. Conforme as pesadas neblinas da Atlântida se condensavam cada vez mais, a crescente quantidade de água foi inundando gradualmente esse continente, destruindo a maior parte da população e os vestígios da sua civilização. Para nós imaginarmos essa situação, para facilitar um dia a nossa lembrança, nós estávamos andando numa rua qualquer lá, hoje. Daqui a pouco você chega naquela mesma rua, para você atravessar, já tinha água até a altura do calcanhar. Aí você ia visitar alguém. Quando você voltava, daqui um mês, para fazer uma nova visita, a água já estava no joelho. Você falou, pô, mas não tem jeito, né? Vou ter que sair daqui. Então você ia para um local mais alto. Mas daqui a pouco, essa água, da forma que foi descrito, ela também outra vez pegava o calcanhar, depois pegava o joelho. E aí você foi até onde nós tínhamos um limite, que era o limite onde a atmosfera bem densa nos possibilitava respirar por guelras, similar ao que nós temos como guelra hoje em dia. Chegou um ponto que não tinha escapatória, né? Ou você, falecendo, voltasse a renascer com um pulmão, mesmo que primitivo, como hoje nós encontramos em alguns animais, que são sacos pulmonares muito extensos, que possibilitam fazer a troca gasosa do ar que nós temos hoje em dia com o sangue. Muitos dos atlantes se salvaram, afastando-se do continente que submergia nas inundações e alcançaram a Europa, uma parte da Grécia, uma parte do Egito, alcançaram alguma parte na África, outros na América, e assim, então, alguns aqui para a América do Sul. Em meados do último terço da época atlântica, começaram a surgir as nações separadas. Grupos de pessoas entre si notavam gostos e costumes semelhantes, abandonavam os antigos lugares e fundavam uma nova colônia. Você vê que interessante aqui, quer dizer, conforme nós fomos nos modificando para conviver o nosso corpo foi sendo modificado e nós contribuindo para a modificação, para viver nesse ambiente, nós fomos necessariamente criando novas, como diz aqui, né, novos gostos, costumes, e fomos nos reunindo. E gostava de alguém de uma outra comunidade e casava. Também. Era uma alternativa. Ou então todo mundo gostava de iogurte de morango, só se casavam entre eles. Não. Sempre tinha alguém que gostava, aí casava com uma outra pessoa que gostava de iogurte de baunilha. Pronto. Aí havia uma miscigenação. O que eles faziam? Eles abandonavam os antigos lugares onde eles viviam, porque também já não tinha mais ambiente lá, porque a água já tinha tomado, já estava debaixo d'água. E fundavam uma nova colônia, onde predominavam nessa nova colônia os mesmos gostos, mais ou menos a mesma língua, o mesmo tipo, perfil dos seres que estavam vivendo ali. Porém, recordavam os antigos costumes e, no possível, guiavam-nos em seus novos lugares, criando ao mesmo tempo outros em harmonia com novas ideias e necessidades particulares.
Eu estou descrevendo aqueles que são os mais avançados, porque tem a turma que, não, do jeito que antigamente era melhor, sabe, esse hábito assim. Só que nessa época aqui, não, era melhor viver lá onde eu vivia antigamente, que a água era pura, mas não existe mais, aqui já foi. Como consequência aqui, nós temos as raças dos mongóis, são as descendentes desses refugiados atlantes. Os negros e as raças selvagens de cabelo duro e encarapinhado são os últimos descendentes dos lemurianos. O calor interno do globo e o frio externo produziam uma atmosfera de névoa densa. Quando a névoa se condensou em chuva, inundou as bacias da terra e deixou a atmosfera clara. Isso que aqui é um ponto decisivo. O corpo do ser humano, vivendo numa terra onde a atmosfera era clara, então teve que ocorrer modificações nesse corpo, principalmente no olho, na pele, para ele ver as coisas nessa atmosfera clara, e nos tecidos e a pele, para que essa atmosfera clara, agora nós tínhamos a presença muito clara do sol. Então o sol não podia destruir esses tecidos. Como descrita na história de Noé, relatada na Bíblia, que com isso apontou o início dos ciclos das leis de alternâncias. Bom, aqui nós, seres humanos da época, vivendo na Atlântida, nós passamos a ser obrigados, época calor, época frio, época dia, época noite. Nós tivemos que nos criar nossos ciclos, nossos corpos tiveram que se modificar ao ponto de ter acompanhamento desses ciclos, que senão não era mais como era antes. Você tinha obrigatoriamente, então, a atmosfera é clara. Cadê o sol? Não, já se pôs, não tem mais sol, então está escuro, então eu tenho que ter os ciclos internos, foram ocorrendo essas modificações no nosso corpo para ter essas modificações, esses ciclos, durante o dia, durante a noite, no inverno, no frio. Por isso, o alimento do Atlante era, por analogia, esse aqui é uma coisa interessante, constituído de carcaças mortas. Eles matavam para comer, razão pela qual a Bíblia diz que Nimrod era um caçador poderoso. Nimrod representa o ser humano da quarta época. Depois da imersão da Atlântida, continente que existiu entre a Europa e a América, no lugar ocupado agora pelo Oceano Atlântico, que vai do México até a Grécia, os que se salvaram da destruição começaram a cultivar a videira e a fazer vinho, conforme relata a Bíblia na história de Noé. E Noé simboliza os remanescentes dessa época atlântica, núcleo da quinta raça e, portanto, nossos progenitores. Noé cultivou a vinha e forneceu uma bebida alcoólica para estimular o ser humano dessa época atlântica e também criar um digestivo, porque para ajudar o nosso corpo, que ainda estava sido pouco tempo formado, então ele precisava de alguma coisa que ajudasse a fazer digestão das pesadas carnes e gorduras que nós ingeríamos. Dessa forma, equipado com uma constituição heterogênea, com uma dieta apropriada à ocasião e leis divinas para guiá-lo, nos tornamos responsáveis por nossas próprias iniciativas na batalha da vida. Não foi tão rápido como eu li, mas foi acontecendo até que nós nos fomos acomodando dessa situação e passamos sem muita alternativa, ou vivenciamos essas situações com o que nós disponibilizávamos com esse novo corpo, ou então a gente sucumbia, como muitos sucumbiram. Essa época é mencionada na Bíblia, em Gênesis 1, do versículo 24 ao 27, como o sexto dia da criação. Agora nós temos uma questão interessante, que é
a propagação dos corpos densos na Atlântida. Ela se divide, durante as épocas como a Lemúria e a Atlântida, o homem era involuntariamente clarividente, ok? Nós já dissemos isso, então isso aqui é muito importante. Antes da queda, a consciência não estava enfocada no mundo físico. O ser humano estava inconsciente da propagação, do nascimento e da morte. Os anjos trabalhavam no corpo vital, o meio de propagação, regulavam a função procriadora e juntavam os sexos em certas ocasiões do ano, empregando as forças solares e lunares nos momentos e condições mais propícias para a fecundação. A união dos participantes, ao princípio, era inconsciente, porém mais tarde se produziu um conhecimento físico momentâneo. A gestação decorria sem incômodo algum e o parto se realizava sem dor. Estando os pais submersos em sono profundo, o nascimento e a morte não implicavam soluções de continuidade da consciência. É uma consciência que nós tínhamos muito levinha. A consciência era dirigida para dentro, percebiam as coisas físicas de maneira espiritual, como quando a percebemos em sonhos, momentos em que tudo que vemos está dentro de nós. Agora vem a segunda condição, após a queda. Então, nosso corpo físico era de uma maneira que nós descrevemos, e a reprodução, por que tinha que ter reprodução desses corpos? Para ter continuidade de seres humanos aqui nessa Terra. Faz parte do plano original. Só que isso tudo muito bonito, controlado antes da queda. Bom, ocorreu a queda. Após a queda, quando seus olhos foram abertos e a consciência foi dirigida para fora, para os fatos do mundo físico, a propagação foi dirigida não mais pelos anjos, mas pelos seres humanos, ignorando a operação das forças solares e lunares e abusaram da função sexual, empregando-a para gratificar os sentidos. Daí resultou a dor que passou a acompanhar o processo da gestação e nascimento. A consciência se focalizou no mundo físico, se bem que as coisas não apareceram com nitidez até a última parte da época atlântica. Você vê que interessante, o nosso corpo está constituído, nós temos os sensores, todos os nossos sentidos, temos os olhos, temos a audição, o tato, só que ainda não estávamos totalmente conscientes. Mas nós já tínhamos eles, só precisava ter um aperfeiçoamento. Só então começou a conhecer a morte como solução de continuidade que se produzia na consciência, ao passar para os mundos superiores depois de morrer, e quando retrocedia ao mundo físico para renascer. Poxa vida, construímos todo esse corpo por todo esse tempo, agora nós chegamos a presenciar que de vez em quando esse corpo morria, parava de ter... A gente, como espírito, saímos fora dele, daqui a uns tempos voltávamos para um outro corpo. A energia criadora deveria ser empregada para a procriação. O ser humano passou a retê-la e também passou a ser usada para objetivos egoístas e sensuais, através do órgão procriador, regido por Escorpião. Aqui nós temos um resumo que é abrangente assim. Na época polar, o ser humano adquiriu o corpo denso como instrumento de ação, ok? Na época hiperbórea, foi agregado a ele o corpo vital, que lhe deu a força de movimento necessária para a ação. E na época lemúria, o corpo de desejo que forneceu incentivo para agir. Finalmente, na época atlântica, lhe foi dado a mente, para que tivesse propósito na ação. Como o domínio do ego era excessivamente débil e a natureza passional, a de desejos, muito forte, o ser nascente se uniu ao corpo de desejos, originando a astúcia, causa de todas as debilidades dos meados do último terço da época atlântica. Quer dizer, todo aquele corpo
que nós formamos em todas essas épocas, ele passou a não ser tão perfeito como deveria ser, e nós começamos a colher os resultados de debilidades. A vida que está evoluindo ficou apta a obter progressos posteriores em novas formas e por graus sucessivos vai aperfeiçoando seus veículos. Esse aprimoramento continua sem cessar, sempre adiante. Para estar na vanguarda do progresso, o ser humano construiu seus corpos a partir de algo semelhante à ameba. Daí até a forma humana do selvagem, e daí através de sucessivos graus até as raças mais avançadas, a que estão usando atualmente os corpos mais elevados, organizadas na Terra. Essa é a história do nosso corpo denso, em todas essas épocas. Essa é ou não é a história de um herói? Deixa eu fazer uma pergunta aí. Quando foi que nós passamos pela primeira vez pela região química do mundo físico no período terrestre? Você fala na Revolução? Quando foi que nós passamos? Pela primeira vez que nós passamos pela região química do mundo físico no período terrestre. Na primeira revolução. Primeira revolução. Por que nós estamos tratando do assunto corpo denso só na metade da quarta revolução? Alguém pensou nisso? E agora? Se nós passamos pela região química do mundo físico na primeira revolução, é porque tínhamos um corpo denso, que você só passa por uma região ou mundo se você tem um corpo para expressar naquela região, naquele mundo. Isso. E aí? Por causa da mente, né? Não, então, mas por que nós estamos falando de corpo denso só na quarta revolução e não falamos na primeira revolução? Porque quando começou o verdadeiro trabalho. Isso, o trabalho... Não, tudo bem, tá certo. Mas por que nós não falamos do corpo denso da primeira revolução? Na primeira, já falou agora na quarta. Isso. Só na quarta. Todo mundo concorda que na primeira revolução do período terrestre, certo, quando nós passamos pela região química, ou seja, no globo D, né? Globo D, a gente tinha o corpo denso. Ou todo mundo concorda com isso, ou tem alguém que discorda que nós não tínhamos? Não tem como, porque para você viver no mundo, você tem que ter um corpo feito de material do mundo. Senão não teria E expressão. por que a gente não fala, não explica, não detalha o corpo denso na primeira revolução do período terrestre? Isso não é conceito. Olha, eu não sei, mas se eu puder fazer um resumo disso tudo que foi falado, eu vou começar por aí, depois eu não sei se eu vou chegar na sua resposta. Mas à medida que a gente vai descendo pelos períodos, o nosso corpo vai ficando mais denso. Nas revoluções, quando nós chegamos no período terrestre, acontece a mesma coisa. Na primeira revolução, eu ainda não tenho este corpo como ele é hoje, constituído com essa dureza de ossos, e eu fui agregando e solidificando o meu corpo. Então, eu acho que a gente ainda estava mais sutilizado, que é o que vai acontecer agora no processo de volta, que meu corpo, denso como é hoje, ele vai ter que se sutilizar. Então, não sei, eu acho que quando a gente concentra neste corpo como a gente vê hoje. Não sei se tem... Minha pergunta é assim. Todo mundo aqui concorda que nós tínhamos corpo denso na primeira revolução. Na primeira revolução, no globo D do período terrestre. Todo mundo concorda com isso? Sim, um corpo muito mais sutil. Aí a pergunta é, por que não se fala dele? Ele era interno, o trabalho era interno. Tudo bem, mas por que não se fala dele? Para ter expressão. Que corpo denso que era isso? Olha lá. Oi? Será que tem alguma coisa a ver com que na primeira revolução o
corpo denso estava sendo preparado para receber a mente. Aí na segunda revolução... Tudo bem, mas como que... vital foi preparado Sim, para receber a é. mente. Tudo Na bem, terceira- Eli, mas como era esse corpo? Como era esse corpo denso da primeira revolução? Ele era uma ameba? Ele era uma gelatina? Antes da ameba, né? Ele era o quê? Que jeito que era? Porque só na lemúrica que a gente Fluidos. teve o... Ele era totalmente gases, totalmente. Era um balão de gás? Não. Eram uns balões de gases? Bem parecido. Porque o balão de gás tem que ter uma estrutura. Como é que era o corpo na época polar? Né? Então, Não, veja bem, era mas, pior que- era tudo pior bem, que mas isso. na época polar, na Hiperbórea, Lemúrica e Atlante, nós já estávamos na metade da quarta revolução do período terrestre. E aí, ou seja, nós já estávamos em torno da antimaterialidade. Então ele tinha que ser realmente formado por elementos como líquidos, gases e sólidos. É o que tinha. Né? Muitas vezes, no início, muito mais gás do que líquido e sólido, depois muito mais líquido do que gás e sólido, depois muito mais sólido do que gás e líquido. Isso. Tanto é que hoje o nosso corpo denso é formado por qual a proporção que vocês acham que hoje, atualmente, nosso corpo é formado em relação a sólidos, líquidos e gases? Só de água tem 70%. Isso, só de água tem Então, um nosso corpo denso, mesmo no seu máximo de densidade, é formado preponderante pelo líquido e não pelo sólido. Por que ele não é formado só por sólido, já que nós estamos no máximo de densidade? Aí nós teríamos minerais. Aí nós teríamos as rochas duras, não conseguiria se movimentar. Então, o líquido para nós, atualmente, é o máximo de densidade que nós podemos ter num corpo denso, eficaz e eficiente para cumprir o que está estabelecido no plano de Deus, certo? Tem um balanço. Beleza. Então, voltando, como que vocês acham que era o corpo denso nosso da primeira revolução? bem Dá aquele que gasoso, era bem gás. rudimentar. E também, Mas Carlos, gás é tem um mineral. estado de consciência, né? Não é só uma questão do corpo. Para responder essa pergunta, tem que ter recebido o seguinte. Na primeira revolução, na primeira revolução no globo D, nós estávamos num campo de evolução formado por material da região química, certo? Sim. Tá. Quem era a crosta do nosso, hoje, quem era a crosta? Nós estávamos num campo de evolução, certo? Mas nós estávamos aonde? O Sol. Dentro do Sol. Dentro do Sol. Concorda comigo? Na primeira revolução nós estávamos dentro do Sol. Quando a gente foi arrojado, a gente virou a crosta da Sim, Terra. mas isso foi na quarta revolução. Ah. Né? Estava fora. Na época hiperbórea da quarta revolução. Na primeira revolução nós estávamos lá no Sol, certo? Isso. O Sol aguenta sólidos, líquidos e gases da mesma temperatura? Não, que tá só aguentando? éter. De éter para cima. Não, gás. O Sol tem gás pra caramba lá. Tem muito gás. Muito gás. O que mais Então, tem lá. Então, gás. Por que ele tem gás? Porque ele está na região química do mundo físico. Se tivesse região química do mundo físico, nós não podíamos olhar para ele, não tinha condição de vê-lo. Porque se você enxerga a coisa com a região química do mundo físico, né? Não é? Por que a gente não fala? A gente não fala porque ele era tão disforme e tão incipiente que a única coisa que interessa saber atualmente sobre a composição do corpo denso na primeira revolução é que foi feito, como a Monique falou, a Eli falou, um trabalho específico para, entre aspas, abrir espaço para a mente. Por quê? Porque toda a primeira revolução de qualquer período é feito algum trabalho no corpo denso. Por isso que não é dado ênfase na Fraternidade Rosa Cruz pelo formato, pela densidade, entendeu? Porque não tinha essa necessidade de. Não tinha essa necessidade de. Você lembra que o Marx sempre fala, né? Os ensinamentos são dados no seu detalhe exatamente do que precisa. Não é especulação, não existe especulação, sabe? Vou especular, mas qual o motivo da especulação? Porque eu estou matando curiosidade. Não existe matação de curiosidade, existe
eficácia e eficiência na explicação. Na primeira revolução, tínhamos sim um corpo denso, formado por líquidos, gases e sólidos no Sol, certo? Mas o único trabalho que foi feito, que é interessante, que precisamos saber, é o trabalho que é feito do corpo denso em toda a primeira revolução do período. Nesse período, a preparação para futuramente receber a mente. Foi o trabalho. Certo? Então, as conexões necessárias para receber a mente, não o cérebro. Não é cérebro, é a mente. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Diferente. Não é verdade? Diferente. Alguém quer falar? Não? Tá. Não. Aí na segunda revolução, nós também passamos pela região química. Sim. E por que não fala da descrição, sacanagem, da descrição do corpo denso na segunda revolução no globo dentro do terrestre? Qual o motivo que não fala? Pelo mesmo motivo que não fala na primeira. Você já respondeu. Sim. Né? Que não tinha muita coisa. A única coisa que tinha lá na segunda revolução no corpo denso é justamente nada, porque na segunda revolução de qualquer período o trabalho é feito em cima do corpo vital. Então o fato de você ter o corpo denso não quer dizer nada, porque gente, o trabalho todo foi feito no corpo vital. A mesma coisa, a resposta é a mesma coisa da terceira revolução. Foi feito trabalho no corpo de desejos. Portanto, não precisa falar nada sobre. Agora vamos na quarta revolução. Na quarta revolução, olha, todo o trabalho que foi falado na metade da quarta revolução. Do início da quarta revolução até a metade da quarta revolução, por que não se fala do corpo denso? Porque o trabalho foi no corpo de desejos. Não, é quarta revolução. Ah, na quarta. Na quarta. Achei que era na terceira, desculpa. Por quê? Lembra, do início da quarta revolução até a época hiperbórea, nós estávamos dentro do Sol. Certo? Não se fala porque não houve necessidade de se falar. Não tinha nem trabalho nenhum para falar. Não tinha nenhum trabalho passivo ou ativo em nós para se fazer do corpo denso. Por isso que não se fala. Porque a gente estava se deslocando também lá dentro, né? Não, a gente não estava nem na época, não estava nem no polo. Não está nem no polo, Nós estávamos no centro ainda. Exato, entendeu? Porque lembra, a época polar, ela é uma recapitulação do período de Saturno. Então, o primeiro período da segunda evolução. Então, tudo começa ali no período de Saturno. Então, tudo começa na época polar. Como é em cima, é embaixo. Então, antes da época polar, não tinha nenhum trabalho. Estava tudo no caos. Evoluindo, mas um caos. Entendeu? Aí chegou na época polar, aí tem essa composição desse, entre aspas, corpo denso na época polar. Vocês acham que composição que tinha dentro do Sol? Sólidos, líquidos ou gases? Líquidos. Dentro do Sol vai ter lá. Gases. Só gases. Gases, porque para você viver no Sol, na região quinta do físico, é gás numa temperatura altíssima. Tá? Porque o Sol continua sendo uma estrela. É uma estrela lá, uma estrela cá. Certo? É gás. Né? Ah, mas não é éter. Corpo denso não tem éter. Tá? Porque às vezes as pessoas respondem, então era etérico. Pô, é corpo denso, gente. Corpo denso só pode ser líquido, gás ou sólido. Não pode ser éter. Então era gás. No início da época hiperbórea, gás. Ainda é gás. Aí saímos do Sol, vamos para a Terra. Aí já se transformou em sólido. O corpo nosso denso, na época hiperbórea, já era sólido? Ainda não. Não, começou a ter líquidos e gases. Mais densos do que tinha no Sol, mas era líquidos e gases, mas não tinha sólidos. Tá? Não precisava ter sólidos. Aí chegou na Lemúrica. Como é que era o nosso corpo? Aí que ele começa a se tornar denso. Por que ele se tornou denso? Por que ele se tornou mais solidificado, com mais sólidos? Qual foi a necessidade? Porque tudo isso, gente, trabalha em necessidade. Só ficar reto, ereto. Não. Não sei o que, senão, como é que é, gente? Porque a gente já nesta região. Aonde na região? Na Lemúrica. Nós estávamos aonde? Nós estávamos na Terra.
Isso. Como é que era a Terra? Como é que era a Terra? Na Lemúrica nós estávamos meio na crosta. Não, já estava na crosta. Mas como é que era a Terra? Com muita água ainda. Não, mais profundas do... O que tinha? Ígnea? Então o que tinha lá? Cataclismas, erupções, não sei o quê. Então, olha só que E interessante. ainda nas partes mais profundas. Nós agregamos sólidos do nosso corpo denso para formar uma crosta grossa, para aguentar o tranco da temperatura e do campo de evolução que era extremamente inóspito. Concorda? Você imagina uma atmosfera de enxofre. É inóspito. Então, se eu tivesse um corpo de líquido e gás, sumia. É a mesma coisa você pegar uma geladeira, uma frigideira quente e colocar lá uma água. Acontece. Não é? Aconteceria aquilo. E aí a gente não conseguia sobreviver. Entendeu? É um balão de gás em contato com uma superfície dura. Exato. Então o que a gente fez? A gente agregou um sólido bem grosso pra caramba na época, né? Tanto é que se chama de lagartão, bicho, certo? Porque a pele era super grossa para aguentar o tranco lá, né? Tanto é que nós, quando construímos corpos na época lemúrica, nós éramos extremamente feios. Não que a gente tinha muito bonito, mas lá era gente feio. Não existia o bonito lá, entendeu? Porque todos tinham que ter um cascão muito grande para se aguentar dentro do corpo. Né? Para aguentar tentar evoluir, porque a gente estava evoluindo, né? É para se proteger, né? Enquanto vida. Sempre era uma assim, forma né? de proteção. É sempre assim. Essa tez bonitinha, lindona e tal, né? Tem uma história muito longa em cima dela, entendeu? Não é de uma hora para outra. Já na época Atlante, aconteceu o inverso. Como é que era a atmosfera? Como é que era o campo de evolução na Atlante? Inicialmente... O Luiz falou, como é que era? Bem úmida, com bastante água. Ela foi ficando úmida. Olha só que interessante, ó, tem que prestar atenção numa coisa. A água foi condensando. Tem que prestar uma coisa. A névoa formada na Atlântica não era composta só de água. Não. Certo? Era composta de tudo quanto é tipo de gás junto. Senão ela não seria névoa, ela já seria água pura. É que as pessoas quando falam que é névoa, pensam que só tem H2O. Ah, tá bom. E não tem só H2O. Tinha todos os tipos de gases lá. Né? Inclusive, nossa alimentação muitas vezes era feita por osmose. O que é osmose? Diferença de densidade de gás fora e dentro do nosso corpo. Agora, o nosso corpo na época atlântica precisava ser um lagartão? Não era. Tinha uma pele mais parecida com as peles dos peixes. Não igual dos peixes. No jacaré, vamos colocar assim. A gente não. Jacaré era muito não. Tinha fogo na época atlântica? Polvo? Fogo? Não, porque era água. Então, névoa, né? Névoa não tinha como. Se a gente quisesse achar o fogo, a gente tinha que ir para o espaço, mas não conseguia ir para o espaço. E que foi condensando. Exatamente. Precisamos do pulmão e aí que nós tivemos o fogo. Né? Exato, mas veja bem, como era a composição do corpo? Tinha ossos, o corpo denso, quando a gente trabalhava na época Atlântica? Existia ossos? Não precisava, né? Porque que tinha? Era uma geleia, uma gelatina, não era gelatina, não era gelatina, não. O que era? O que tinha? Tinha cartilagem. Tinha cartilagens, tinha tendões, tinha ligamentos, tinha veias, tinha artérias, lembra? Tinha tecido para fazer inclusive a troca gasosa, tinha aquela bomba de cálcio e de sódio que hoje nós temos, que ninguém sabe direito o que tem, porque é inconsciente, mas nós temos, né? Então tudo isso na época Atlântica, nosso corpo denso era formado dessa maneira, né? Se você for estudar hoje os nossos irmãos, como o Luiz bem falou, os nossos irmãos mais jovens, aquáticos, né? Vocês vão ver lá uma coisa assim, não é igual a gente, mas eles têm várias técnicas lá, né, de se manter na temperatura, de alimentação, até de respiração. Por que nós precisávamos de brânquias? Ou coisas parecidas com brânquias na época Atlântica? Qual o motivo de precisar de brânquias? Porque era muito úmida a atmosfera e você precisava respirar. Por que você precisava respirar? Pulmão. Mas por que você precisava respirar na época Atlântica? Na época lemúrica não precisávamos respirar.
Na época hiperbórea não precisava respirar, na época polar não precisava respirar. Por que na época atlântica começou a ter necessidade desse negócio chamado respiração? Qual o motivo? Porque o ar estava mais rarefeito. Não. Ele era mais A gente aprendeu isso no conceito Rosa Cruz do Cosmos. Que nós precisamos, por que nós precisamos trazer para dentro do corpo uma coisa que antes não precisávamos? O pulmão, né? O pulmão Não, precisava trazer uma coisa, o quê? Você tinha que... Duas. Por que você respira hoje? O ar, você precisava trazer oxigênio. O ar. Oxigênio. Por que você precisa de oxigênio lá na época atlântica? Por que você precisa trazer oxigênio dentro do seu corpo hoje? Para fazer fotossíntese? Não, fotossíntese. Para viver, né? Pra... Não. Para quê? Você grava toda a sua história. Não, oxigênio. Só oxigênio, O2. Por que você precisa hoje do oxigênio? Qual o motivo? Para empurrar o gás carbônico para fora. Não! Gente, nós estudamos isso daí no conceito. Queima energia. Não! Para fazer o quê? Levar o sangue. Lembra? O O2 combina com a hemoglobina. Lembra disso? Lembram disso? Glóbulos vermelhos. Alimenta as células. Né? Gera circulação sanguínea, que faz não gangrenar parte do nosso corpo, certo? Se não tiver circulação sanguínea, gangrena. Opa. Você perde parte do corpo por falta de circulação sanguínea. Então, veja bem, isso só começou a aparecer como necessidade quando nós construímos um corpo denso enquanto seres da época atlântica. Todos nós passamos por isso, sem exceção. O sangue era vermelho? Não, porque lembra, o sangue era frio antigamente. Né? De repente nós já tivemos sangue de barata aqui, ninguém sabe, certo? E né? não gostamos, por isso que não gostamos. Exato. Entenderam, gente? Então é interessante, né? O nosso corpo denso na Atlante, né? Como seres Atlante, e eram corpos densos cartilaginosos. Nós ficávamos em pé? Não. Ficávamos por causa da densidade da névoa. Desculpa. Na Atlântida. A densidade era bem... Os peixes não ficam. Se o peixe hoje quiser ficar em pé, ele não fica. A baleia não fica em pé. Imagina uma baleia, aquele tamanho, ela fica em pé, gente. Já viram? Ela fica em pé, fica deitadona. Ela faz o que ela quiser dentro da água, com aquele tamanho. E nós nunca tivemos um tamanho de um corpo desse, tamanho da baleia, concorda? Pelo menos não é assim que está lá no conceito, fala que nós somos gigantes, mas os gigantes para nós é o quê? 3, 4 metros? 2 metros já é gigante, depende do tamanho da pessoa, 2 metros já é gigante. Né? A densidade era tamanha que nós conseguíamos, mesmo sendo cartilaginosos, ficar em pé. Exatamente. Ereto, né? Ereto, exatamente. Tanto é, Luiz, como você falou, que para a gente ficar ereto na época ária, precisamos de ossos. Aí sim. Sem ossos você não fica em pé. Concorda? A densidade da atmosfera. Então a gente teve que agregar mais um elemento no nosso corpo denso chamado osso. Porque a estrutura... Osso. Porque veja bem, esqueleto nós já tínhamos na época atlântica. Só que era o esqueleto na época atlântica. Tanto é que, se você for ver a foto de um corpo denso na época atlântica, né? Que a gente mostrou, como o Luiz já bem identificou, né? Tinha cabeça, mas não tinha testa, mas tinha os braços longos, tinha os pezinhos, as pernas mais curtas, tal, andava de polícia e tal. Ou seja, é isso daí mesmo. Ou seja, era feio para dedéu, mas já era já era um corpo denso com várias partes que nós temos hoje, só que formado de cartilagem. Isso. Então, várias partes do nosso corpo que eram cartilaginosos passou para ser osso. Né? Agora, para a gente ter osso no nosso corpo denso, o que precisou? Qual elemento qual é o elemento básico de um osso? Cálcio. Essa é uma ciência. Certo? Não é assim? Só que para ter esse cálcio... E como é que a gente conseguiu trazer o cálcio para dentro do nosso corpo sem que ele fosse expulso? Porque vocês sabem disso, né? Tem muita coisa que você traz para o seu corpo que você expulsa. Por exemplo, celulose. Você pode comer celulose à vontade, vai embora tudo, 100%. Não é assim? Ela entra, nós não temos a capacidade. Não tem a capacidade de mantê-la dentro da gente, não é? Nem fazer digestão. Nem fazer digestão, nem nada. Você se expulsa. Muita coisa você expulsa do corpo, porque não tem. Como é que a gente conseguiu conter o cálcio dentro do nosso corpo? E depositar nos lugares necessários.
Isso. Porque quando você deposita o cálcio no lugar que é necessário, você tem o que chama de calcificação. No coração. Se você, por exemplo, deposita no rim, é chamado de cálculo renal. Na vesícula, cálculo biliar. Já foi. Né? E assim vai. Qualquer lugar que você bota cálcio e não pode, é calcificação. Artrite, artrose, é cálcio nas articulações, nas juntas e tal. Então, como é que você conseguiu, então, trazer o cálcio para dentro do seu corpo, manter o cálcio aqui do seu corpo e ainda colocar nos lugares que deveriam colocar? Como é que você fez isso? Todos nós já fizemos, não esquecemos como é que faz? Eu esqueci. Logicamente, nós não fizemos sozinhos, né? Quem ajudou muito a gente foi o senhor da forma, que são especialista nisso, né? Manja pra caramba de como moldar formas. Mas o que a gente teve que fazer para botar o cálcio dentro do nosso corpo? Porque, veja bem, o cálcio, gente, ele tá no mineral. Ele é mineral. Se eu pudesse pegar uma pedra de cálcio, jogar dentro da minha boca, o próprio, né, engolir, e dali ela se fazer para todo lado, seria o suficiente. Só que a gente não teve essa capacidade. Então, como é que a gente trouxe o cálcio para dentro do corpo? O vegetal, ele faz esse serviço para nós. Mas não foi isso que nós fizemos, hoje, não. Né? Não. Na época Atlântica, naquela época. mas naquela época Atlântica, lá para passar para a época área, que a gente usou. Um líquido? Não. Quem estava passando pelo estágio vegetal na época Atlântica? O animal. Então, nós usamos... nós comemos animal naquela época. Sim, só que os animais... Leite. Não, carne. Os animais no seu estágio vegetal. Ou seja, os animais, quando tinham a consciência de sono sem sonhos. Nós alimentávamos de seres que têm a mesma consciência que hoje nós, como vegetarianos, alimentamos. Nós alimentamos hoje os irmãos bem menores que são vegetais, porque ele tem a consciência de sono sem sonhos. Sem sonhos, certo? Né? E toda a estrutura de evolução dele foi feita justamente para eles servir de alimentos para nós. Tanto é que o ciclo de renascimento e morte de um vegetal é curtíssimo. Tanto é que o vegetal nasce em qualquer lugar que você quiser. Você dá um espaçozinho para ele, o bicho está renascendo, né? Está nascendo. Não é igual o animal, que tem que ter todo o cuidado. O ser humano, então, muito mais cuidado do que tal, não é verdade? Né? Então, para a gente trazer aquele cálcio para dentro, nós alimentamos de seres que hoje são animais e que faz parte da onde vem animal, mas estava passando pelo seu estágio vegetal. Entendeu? Por quê? Porque as formas físicas daqueles seres daquela época, a gente conseguia pegar o cálcio deles e colocar no nosso corpo, como hoje a gente consegue fazer com os vegetais. É o que você acabou de falar. Vegetal, não tem vários vegetais que tem cálcio? Não tem? Então, a gente alimenta esses vegetais e a gente consegue até ter uma taxa ideal de cálcio só com vegetais. Mas às vezes você tem que ter suplemento, mas aí já é disfunção do seu corpo denso. Mas não é todos os corpos densos do mundo que tem essa impossibilidade de manter cálcio dentro do seu corpo só se alimentando de vegetais. Inclusive o leite, por exemplo, uma fonte de cálcio, tanto é que é o alimento básico da criança, né? Concorda? Não é alimento básico da criança, porque a criança precisa de muito cálcio, né? Tá. Vocês entenderam interessante? Então, o alimento animal, ou da carne animal, foi nos dado quando os animais estavam no seu estado vegetal. Não foi dado quando os animais estavam no seu estado animal. É isso que a gente tem que botar na cabeça. Então, por isso que hoje a carne animal faz muito mal para a gente. Né? Porque nós estamos alimentando de um ser que está num nível de consciência que a gente não consegue jogar para dentro do nosso corpo, nós não conseguimos dominá-lo. A gente tem que usar bebidas alcoólicas, tem que depois tomar um monte de antiácido, bom gigante, etc e tal, tem que dormir, porque... Quer dizer, dá um trabalho do cão hoje que só fazemos isso pelo corpo de desejos. Só pelo corpo de desejos. A gente não faz isso pela saúde. Né? Por mais que o médico fale, você está com falta de ferro, tem que comer fígado, você dá uma banana para ele e fala assim, dá uma banana, não, come uma banana, mas você vai falar, não, eu posso ter essa quantidade que você está falando aí do fígado de outras formas, e hoje existem inúmeras formas, né? Mas tem muitos médicos ainda que falam, né? Se você não comer fígado, e fígado mal passado, viu?
Não é assim que os médicos falam? Então, são irmãos e irmãs. Tem gente que usa São isso irmãos. pra continuar comendo Lógico, carne. tem, o que eu já conheço, nós conhecemos de pessoas que usam esse tipo de astúcia atlante para voltar a comer carne. Então admita, caramba, admita que seu corpo de desejos é grande, que você não consegue mais, e para ir volta, não tem problema nenhum. Não tem problema. Agora, usar astúcia atlante, falar, não, eu como carne porque o médico pediu para eu comer fígado. Gente, para de usar astúcia atlante. Isso aí é purgatório, é destino maduro, é problema lá na frente, né? Entendeu? E aí, na época área, graças a Deus, chegamos a um estágio hoje de ter um corpo denso que não necessita de carne animal. Né? E que nem eu li aqui. Em nenhum local, o Sr. Marcos agora assim, não existe uma referência na Bíblia dizer que nós necessitamos de comer carne. Não. Né? E outra coisa, não, mais do que, né? Se nós somos cristãos e temos Cristo como ideal, é só olhar o Cristo. Pronto, olha a vida do Cristo. Ele comeu? Não, não comeu. Ele falou para comer? Não, não falou para comer. Então pronto. Mas ele também não falou para não comer. Muitas vezes as pessoas falam isso, né? É só olhar. O que você queria que ele falasse? Que ele desse uma receita? Isso é também astúcia atlante, né? Beleza? Existe algumas pessoas que usam essa astúcia atlântica para falar assim, mas o João Batista comia o grilo. Aí eu falei, não, essa história está mal contada. Fui procurar, é uma plantinha. É uma planta. É igual falar que na época lá de Cristo comia muito mel. Não comia muito mel, comia muita tâmara. Tâmara com saliva. Mel de tâmara, entendeu? Que aliás vende hoje mel de tâmara. Eu comprei já. Então tem muita coisa que, quando você faz a tradução, está errado. Estamos finalizando a apresentação. Essa foi a apresentação do capítulo 14, Análise Oculta do Gênesis, o subtítulo Uma Alma Vivente. Nós estudamos os termos Rosa Cruzes, nossos irmãos mais jovens, os animais, o alento da vida, o Nefesh, o corpo denso nas épocas polar, hiperbólica, lemúrica e atlântica. E também, agora no final, nós estudamos antes dessas épocas. Então, para darmos finalmente, gostaríamos que fosse lida a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais tosse nesse inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as vozes floresçam em vossa cruz.